Na próxima pergunta é qual a importância da flauta para o senhor e por que que o senhor se deu o trabalho de procurar o filme A Flauta Mágica na internet, um filme que é difícil de ser encontrado. Quando eu assisti esse filme, eu não sei basicamente a minha idade, eu deveria ter uns 12 para 13 anos. Eu assisti esse filme e esse filme ele me marcou muito. Eu fiquei fascinado por ele, que é a história de Hamelin, que depois eu descobri que a história ela é baseada em fatos reais. Existiu mesmo uma peste, peste bubônica, a peste negra, e lá na Alemanha existe sim também uma cidade chamada Hamelin. E lá na rua, numa das ruas da cidade de Hamelin, ninguém pode tocar flauta. E dizem que tem essa lenda de que na época da peste, parecido muito com a época de hoje que teve a pandemia, né? Apareceu uma figura, um músico, um menestrel, e ele entrou em acordo com os políticos da época, os governador, o prefeito, e ele disse que ele poderia livrar a cidade dos ratos. E o prefeito falou que daria uma quantia se ele fizesse isso. Só que ele fez um jogo de palavras que ele enganou o flautista. Ele dizia que era um valor, mas na verdade era um vintém, uma coisa assim. E o flautista, ele fez o seguinte, ele pegou a flauta dele. É provável, eu suspeito, que ele deve ter usado um... Hoje em dia tem apitos que chama cachorro, né? Apitos que chama animais. Isso é possível. Ele ter desenvolvido um flautinho, uma flauta que pudesse... naquela época eles eram muito habilidosos com isso. Esse músico, ele ter descoberto algum recurso que pudesse chamar a atenção dos ratos através do som. Estou tentando dar vida a uma fábula, uma lenda. Eu só sei que ele foi pro rio, ele entrou dentro do rio, chamou os ratos com o toque da flauta dele, os ratos todos entraram dentro do rio e morreram afogados. Aí ele foi conversar com o prefeito para receber aquilo que eles tinham combinado. E o prefeito disse que não ia pagar não. Aí o flautista ficou com raiva daquilo, pela maneira como eles trataram ele, não ter feito o negócio como foi acordado. Aí o flautista tocou de novo a flauta e ao tocar ele levou dessas vezes as crianças todas da cidade de Hamelin. Ele levou todas as crianças, apenas uma criança não foi, era um menino paralítico. Curiosamente, eu tenho na minha família um menino que é paralítico, né? Que é o Betinho, né? Ele nasceu com paralisia. E eu me lembro também que eu tenho um amigo de infância, que é o Boneco, que hoje em dia é surfista aqui no Serve Luz, ele está fazendo um grande sucesso, indo até mesmo para os Estados Unidos, fazendo surf, né? Ele é paralítico, ele consegue surfar na situação dele e ele tá fazendo sucesso. E ele foi um amigo meu de infância mesmo, muito, a gente morou junto mesmo. Então você vê que tem muita coisa tem muita conexão com o filme comigo. E com esse período também. O que foi que aconteceu? Esse filme me tocou muito, aí eu decidi que eu iria ter uma flauta de madeira. Flauta de madeira. Na verdade, eu ia fazer a flauta de madeira. Aí eu comecei com a minha mãe dizia que o irmão dela fazia flauta de bambu e tocava asa branca na flauta. Aí, e ele fazia flauta, tocava tudo na flauta. Aí aquilo me fascinou mais ainda. Então, né? E esse meu tio, ele foi morto de maneira cruel na época. Isso foi nos anos, acho que nos anos 60 ou 70, na época da minha mãe. E ele foi, esse meu tio, ele foi morto de maneira muito cruel. Amarraram ele num colchão e ele foi morto queimado, né? Mataram ele. Então a morte dele foi muito trágica na família da minha mãe.
Eu não sei se tinha a ver com coisa de terra. Não sei, é uma história muito complicada, mas tinha essa coisa. Então fez uma referência para mim muito forte. Aí eu conversei com a minha avó me amava e eu amava a minha avó. Nós era um encarne, nós dois. Eu não chamava ela de vó Dionísia. Nunca chamei minha avó de Dionísia. Eu sempre chamei de vó. Quando você vê um dos meus primos chamar vó Dionísia, é porque não era avó deles, não. Porque ali só tive uma avó e foi aquela. O nome dela era Dionísia, mas no meu registro o nome dela tem Luísa. Meu nome. O nome da minha mãe é Maria Luísa. Ela disse que quando ela foi ser batizada na igreja católica, teve uma roda de batizado. Eu não sei como é que os antigos falam disso. Mas todo mundo tinha Luiz. O nome do padre era Luiz, o nome do padrinho dela era Luiz, o nome do pai dela era Luiz. Então todo mundo era Luiz. Aí então decidiram que o nome dela seria Maria Luísa. Então o nome da minha mãe é Luísa por causa da roda de batizado. Aí a minha avó, eu falei pra minha avó, vó, eu quero ir pra Pacajus. Eu quero fazer uma flauta de bambu, igual o meu tio fez. Aí a minha avó, olha, mas o neto querendo fazer uma flauta igual o filho dela mais velho fez e tal. A minha avó era fascinada por mim. Aí a minha avó me levou para Pacajus. Foi o único neto dela que ela levou de Fortaleza para Pacajus. Quando eu cheguei em Pacajus, vocês não queiram saber, isso em 1983, uma coisa assim. Por isso que o filme da Flauta Mágica eu devo ter assistido em 77, 78, alguma coisa. Aí foi em 80, eu deveria ter 12 anos, quando eu fui para Pacajus. Quando eu cheguei, pessoal, era um ambiente paupérrimo, paupérrimo, paupérrimo. Não tinha luz elétrica, eles usavam lamparina. As minhas primas eram tudo criança, eram tudo da igreja evangélica, Assembleia de Deus. A minha avó era da Assembleia de Deus, a minha tia era da Assembleia de Deus. Aí quando eu fui para aquele ambiente paupérrimo, na hora do café, o pão era contado. E quando eu cheguei, a minha tia falou, eu ouvi a minha tia falar, a minha tia pensa que criança não entende. Por isso que eu sempre digo, as crianças entendem tudo que os adultos conversam. Eu percebi que a minha avó ter me levado para a casa da minha tia foi uma coisa que ela não queria. Porque ela estava com medo de eu passar necessidade junto com as filhas dela. Ela tinha 7 filhas e apenas um filho, que era o meu primo, né? O neto. Que também foi assassinado. Eu nunca mais... Eu só tive um primo, eu. Os outros primos aí, se tiver primo meu aí, vocês não são meu primo, não. Eu só tive um. Eu só tive uma avó, só tive uma prima. Um primo. E prima eu não tenho, não. Aí eu só sei que... lá... Aí eles conseguiram. Os bambu. Aí trouxeram um monte de bambu. Lá tinha taquara. Eles chamam taquara. As taquaras, aí me arrumaram um ferro, fizeram a fogueira para eu fazer igual o meu tio, aí todo mundo ficou tentando, e todo mundo via, todo dia eu tava lá tentando fazer a flauta, e fazia, aí a minha avó arrumou uma cera de abelha, que meu cera de abelha é uma cera que tira, quando você tira o mel, aí você faz essa parte aqui, que faz o bocal da flauta. Ele pega a taquara, fura, né? O bambu e depois coloca a cera aqui para fazer isso aqui, para sair o som. Ele usava a cera. Atualmente os hippies usam Durepox. Naquela época usava cera para fazer, eu acho que é o pífaro. No interior é pífaro. Aqui no Ceará chama pífaro a flauta, né? E eu só sei que no final das contas eu consegui fazer a flauta. Não foi lá não, foi aqui, quando eu voltei para Fortaleza, eu fiz a flauta, aprendi a tocar flauta, sei tocar de ouvido, né? Então a importância da flauta é por conta dessas coisas, tem uma conexão sim com a minha família, com meu tio, com a minha avó, com a minha história, com o filme. Então o filme me marcou, o filme é mítico, se você assistiu o filme
A Lenda da Flauta Mágica de 1972, você vai amar o filme também. O filme é maravilhoso, então o porquê de eu gostar desse filme e procurar ele é por isso. Só quem conseguiu encontrar o filme dublado em português foi a minha filha, Maria. Não sei como é que ela conseguiu. Ela usando o meu notebook, ela encontrou o filme, baixou. Eu fiquei assim estupefado, porque ninguém conseguiu baixar esse filme da internet. Amém. Vou deixar as entrevistas para outro dia, que tá na hora do almoço. Auf Wiedersehen, em alemão. Até mais.